Boa tarde. Cabo Verde registra até agora 114 casos de Covid-19. Hoje, o Ministério da Saúde anuncia registro de mais 5 casos na cidade da Praia. Dados divulgados pela Direção Nacional de Saúde apontam que a semana de 20 a 26 de abril foi a segunda mais contagiosa desde o início da pandemia na Cabo Verde, com o registro de 38 casos. Praia já torna epicentro de preocupações do governo devido a inúmeros casos sucessivos registrados nos últimos dias. É assim, realmente nós temos estado a dizer todos os dias nas conferências de imprensa que a situação epidemiológica no país, principalmente na Praia e na Boa Vista, é uma situação bastante preocupante. Tanto é que dizemos que a situação é de preocupação, muita preocupação, não de pânico, mas de muita preocupação. Agora, como tem sido dito aqui, todos esses aspectos, toda essa informação epidemiológica tem sido analisada no sentido de entender se outras medidas, que neste caso são medidas que são tomadas superiormente, se elas podem ser tomadas ou não, não é? Pode ser que neste momento a situação epidemiológica nos indique que não seja necessário prolongar o estado de emergência, porque há outros fatores que devem ser ponderados. Pode ser que amanhã a situação, ou nos próximos dias, a situação epidemiológica varie ou tenha uma alteração para muitos mais casos, e aí pode haver essa necessidade de prolongar o estado de emergência, se assim se entender. Tudo o que se tem feito, tem-se tentado manter algum rigor. Como sabem, nas epidemias a situação ela é nova, podemos dizer, todos os dias. Vamos encontrando casos novos, esses casos novos implicam numa investigação epidemiológica e, através dessa investigação epidemiológica, vamos encontrando novas situações que demandam uma resposta que nós temos que dar em tempo real com as condições que existem. Portanto, nós vamos fazendo a análise da situação epidemiológica e as decisões vão sendo tomadas na medida do possível, com as condições que nós temos disponível no momento, porque temos que dar a resposta, as decisões vão sendo tomadas. Portanto, hoje nós podemos dizer que, por exemplo, estou a dar um exemplo, não se justifica fazer um cordão sanitário à praia, mas amanhã, se a situação epidemiológica mudar e nós mudarmos a nossa decisão, mudarmos, que eu estou a dizer, o país, porque nós não tomamos essa decisão, não quererá dizer que estávamos errados ontem. Isso quer dizer que, perante uma situação epidemiológica diferente, houve uma reflexão e uma nova decisão foi tomada. Eu penso que é esta a mensagem que devemos passar, porque às vezes parece que dizemos uma coisa num dia, no dia seguinte há um pronunciamento completamente diferente, mas não é por coincidência ou não é porque nós queremos assim. É de acordo com a evolução da epidemia. As decisões vão sendo tomadas e a população pode estar ciente que nós tentamos, da parte técnica, as discussões são feitas para que as melhores decisões sejam tomadas com as condições que nós temos disponíveis neste momento, ou no momento da decisão. E nesta terça-feira, o Primeiro-Ministro reúne com embaixadores e chefes de missão de exterior para analisar conjuntamente o impacto de Covid-19 nas comunidades imigradas. Ulisses Correia Silva adianta que Cabo Verde está numa fase mais efetiva de combate de coronavírus e que o país tem que bem adaptar sua economia. Acabamos por terminar e concluir o estado de emergência em 6 ilhas. Temos, neste momento, 3 em estado de emergência. A maior preocupação com Santiago, particularmente a Praia e Boa Vista. Nos próximos dias, teremos uma avaliação para saber se haverá ou não prolongamento do estado de emergência, mas esta é uma decisão, como sabem, do Presidente da República e ratificado pelo Parlamento. A economia está fortemente atingida. E atingida hoje e nas perspectivas de futuro próximo. Nós somos um país com uma forte dependência do turismo e quem fala de turismo fala de uma cadeia de atividades associadas ao turismo. As nossas exportações, que são essencialmente turismo, e ficam
particularmente atingidas a nível da atividade económica, das empresas, das receitas, do emprego, e temos que reformatar novamente a nossa economia para podermos sair desta crise. Nós tomamos medidas excepcionais de proteção ao emprego, ao rendimento, às famílias e às empresas. Estas medidas estão ainda em vigor, mas devem entender que são medidas de mitigação excepcionais, para o período excepcional, não são medidas sustentáveis para períodos muito longos. Isto significa que vamos ter que retomar a atividade económica, vamos ter que saber conviver com o vírus, porque terminando o estado de emergência não significa a eliminação do vírus. Vamos ter que fazer o relançamento da economia e da atividade económica. Nas ilhas que já estão libertas do estado de emergência, a atividade já começou, os serviços já estão a funcionar, as empresas também, mas ainda com restrições fortes. Restrições a nível do distanciamento social, a nível de regras de proteção individual, a nível dos transportes interilhas, que ainda continuam, de certa forma, bloqueados, para podermos ter o máximo de controlo possível sobre a situação da pandemia. A nível mundial, dados mostram que 28% de contaminados é profissionais de saúde. Na Angola, médicos se apostam na prevenção e que tem registro de nenhum profissional de saúde infectado. É um dado que faz a diferença no quadro mundial. De forma geral, os números mostram que 28% das pessoas que estão infectadas pela Covid-19 são profissionais da saúde, técnicos que lidam diretamente com os pacientes e que acabam por contrair a doença. Felizmente, o país não tem registro de casos do género, apesar do pouco número de pessoas internadas. Até o momento, nenhum médico angolano está infectado e o Ministério da Saúde garantiu que a maior parte dos técnicos já foram testados e não há sinais da doença entre o grupo. Facto que tem resultado da utilização correta dos equipamentos de proteção. Já na Moçambique, uma inovação no combate de Covid-19, introduzido no Hospital de Matola, o uso de túneis desinfetantes para o corpo inteiro, em vez de apenas lavagem de mão. Um processo mais prático e seguro nesse combate. A lavagem das mãos é um processo comum de desinfecção nos portões dos hospitais. O Hospital Provincial da Matola gradua para um processo mais prático e seguro. Uso de túneis desinfetantes. Já não se trata de desinfectar as mãos, mas o corpo inteiro. Um apoio dos parceiros do setor da saúde que, para a Secretária de Estado na província, chegou no momento certo. Recebemos os primeiros 2 túneis de desinfecção que vão estar aqui no nosso Hospital Provincial da Matola. Temos ainda desafio para o nosso Hospital da Machava, que são as grandes, maiores unidades sanitárias. São túneis com um pouco mais de 1 metro de passagem, onde os químicos desinfetantes saem em forma de vapor. Não há outros na província, sendo estes os primeiros alocados aqui no Hospital Provincial da Matola, havendo necessidade de alocação para outras unidades hospitalares. É um desafio. Nós começamos hoje com o Hospital Provincial da Matola. O próximo desafio é para o Hospital Geral da Machava. Vamos começar com os hospitais e depois entramos para os centros de saúde. Por isso que nós apelamos aos nossos empresários e parceiros para aderir a esta iniciativa que é muito boa. Os primeiros utentes destes túneis sentiram-se seguros depois de passarem por este processo de desinfecção. É muito bom para prevenir a doença. E pedir mais patrocínios, porque no meio disso tudo o povo é que sofre, o povo é que sente isso na pele. E estamos a precisar de mais ajuda, porque a situação mesmo
é alarmante. A quarentena domiciliária começa a assustar os moçambicanos depois do caso de Cabo Delgado, em que parentes transmitiram o vírus à filha menor. A província de Maputo está a somar casos e os pacientes estão, segundo a diretora provincial da Saúde, em acompanhamento cauteloso. A província de Maputo está a monitorar esses 5 casos, fazem visitas diariamente e também investigação de caso para saber quem são os contactos. Já temos os contactos bem definidos e esses 5 contactos estão em isolamento domiciliário, estão em casa, estão isolados, estão bem de saúde, são assintomáticos. O coronavírus causador da Covid-19 surgiu na comunidade de Wuhan, na China, nos finais de 2019 e propaga-se por contacto com superfícies contaminadas e pessoas infectadas. Nota volta para Angola, onde o estado de emergência deve ser cumprido até 10 de maio, mas em termos de abertura de serviços, restrições já foi aliviado. Primeiro dia de abertura dos serviços que estavam paralisados. O ambiente em algumas zonas da capital parecia bem alheio ao estado de emergência. Populares correram para terem as suas preocupações resolvidas. Foi o que constatamos, a começar pelo setor dos transportes. Mas, apesar de parecer um dia de ganhos, o que ouvimos de alguns empresários tem apenas a ver com perdas. Uma expectativa em tentar recuperar. Há um mês que estes estabelecimentos estavam fechados. Aqui nesta Rua do Patriota, por exemplo, até sexta-feira, um isolamento total. Agora as coisas voltaram ao normal. Os salões de belezas voltaram a abrir e o espaço é bem apertado, mas o cliente diz que era inevitável não chegar até aqui. Por outro lado, nem tudo é só fracasso. Enquanto uns lamentam baixa, outros falam em rentabilidade absoluta. É assim nesta empresa de entregas. Eles afirmam que neste mês firmaram-se melhor no mercado. O novo decreto presidencial dá conta da abertura dos estabelecimentos comerciais das 8 às 15, bem como serviços públicos, com 50% da força de trabalho. O estado de emergência deve ser cumprido até o dia 10 de maio. A nível mundial, a pandemia de coronavírus já registra mais de 3 milhões de casos confirmados e mais de 211 mil mortes. De países mais afetados pelo vírus, traz de Estados Unidos, da Itália, Espanha e França. Na África, Egito é o país mais afetado, com 4.782 casos, e a África do Sul em segundo, com 90 mortes. Por isso, essa planeja um toque de recolher a partir de 1 de maio. Por isso, já você nós não só fazemos parte, faz de boa também e fica na casa com o Record TV.